meus queridos amigos e amigas, juntos mais uma vez para comentarmos, estudarmos os ensinamentos de Jesus. Isso é muito bom. Agradeço por essa oportunidade e agradeço aos nossos amigos espirituais que sempre nos intuem, nos ajudam, nos inspiram para que nós possamos entender melhor todos esses ensinamentos e principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre mais uma lição do livro Reforma Íntima da irmã Cilufo. E essa lição, ela tem por título Espíritas Não Praticantes. É meio intrigante esse título, por isso que eu gostei bastante dele e procurei dar uma desenvolvida. Então nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no item 6, nós encontramos a seguinte citação: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E é fato, não basta eu ter um rótulo religioso ou eu frequentar determinado lugar, né, para aprender alguma coisa sobre a espiritualidade, mas não praticar, eu não vou entrar no reino dos céus. O que diz é que nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, diante dessa citação que está lá no Evangelho, nós vamos refletir sobre o que conceito nós devemos ter sobre ser espírita. Né? Nós falamos em não entrarão no reino dos céus aqueles que dizem Senhor, Senhor, de qualquer denominação religiosa, mas aqui nós vamos nos ater sobre o conceito de ser espírita, porque é o nosso ideal. Então, será coerente nós admitirmos, junto a todos os roteiros educativos da doutrina espírita, e nós temos bastante, né? Aquela figura tradicional do religioso não praticante, ele vai, ele aprende, ele adquire conhecimento, mas ele não pratica? Existe o religioso não praticante, o espírita não praticante? Será que nós devemos ou podemos oficializar essa expressão religioso não praticante, a fim de prestigiar aqueles que ainda não se julgam espíritas, não se sentem capazes de praticar tudo aquilo que o espiritismo ensina? Então, essas são algumas perguntas que nós cogitamos para formar assim uma ideia mais clara sobre a natureza da proposta educativa do Espiritismo para a humanidade. E essa proposta educativa do Espiritismo, ela é ampla, ela é muito boa, ela abrange todos os setores da nossa vida. Então, nós ouvimos com frequência nos ambientes doutrinários, algumas frases que elas demonstram assim umas interpretações meio dúbias, meio duvidosas sobre o que seja ser espírita. Então nós temos companheiros que ainda eles não se sentem devidamente ajustados àqueles parâmetros propostos pela codificação. Nós temos um eixo, nós temos uma rota, né? Mas certos companheiros eles não se sentem ainda ajustados a esses parâmetros da codificação e eles dizem que ainda não são espíritas, estão tentando ser. Vamos ver se isso não é uma desculpa, né? Uma saída escapista. Então, dizem que não são espíritas, estão tentando ser. Outros companheiros desejosos de conquistar uma aceitação pelo grupo ao qual ele pertence, eles dizem, quem sou eu para ser espírita, né? Quem sabe um dia eu serei? O espiritismo, nós sabemos, exige muito de nós, exige a tal da reforma íntima, nós temos que melhorar, né? Abandonar velhos hábitos e adquirir novos hábitos mais saudáveis. Então nós ouvimos sim de pessoas que falam, quem sou eu para ser espírita? Não estou nessa fase ainda, né? Quem sabe um dia eu chego lá. Então, com todo o respeito que nós, qualquer pessoa, né, devemos ter a quaisquer formas de manifestação sobre esse assunto, nós não podemos deixar de fazer um alerta, né, que somente uma incoerência de conceitos pode dar margem a essas ideias dessa natureza.
E elas são agravadas ainda pela possibilidade, se nós aderirmos a essas ideias, não sou, ainda não estou preparado, nós estaremos possibilitando, prestigiar aquele perfil do ativista não praticante, aquele que só adere à filosofia, mas ele não assume para si mesmo os compromissos que ela propõe. E o Espiritismo é uma filosofia, nos traz ensinamentos belíssimos, mas ele exige a contrapartida, que nós coloquemos todo esse conhecimento no nosso dia a dia, na nossa prática, que tenhamos reação, que tenhamos ação e reação, não é? Então, ser espírita é algo muito dinâmico. Tentar enquadrar em padrões mais rígidos é ficar repetindo aqueles velhos procedimentos das práticas exteriores daquele religiosismo milenário. Nós viemos de uma religião lá atrás que tinha esses padrões rígidos, essas práticas, esses rituais. O Espiritismo vem nos desvincular de tudo isso. Ele nos dá o conhecimento e nos pede, nos exige até, eu diria, que nós pratiquemos, coloquemos tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia, desenvolvendo virtudes, fazendo com que elas aflorem, não é? E quando nós falamos de espíritas não praticantes, nós vamos procurar uma palestra do Raul Teixeira, uma ótima palestra que eu recomendo. Quem tiver um tempo, assista todinha, porque ela é muito boa e ele fala de uma maneira assim, até brincando. Então fica uma palestra leve e a gente aprende muita coisa. Então Raul Teixeira, numa palestra intitulada Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então é um título bem instigante, E eu fui ouvir essa palestra e achei maravilhosa. Então procurem Raul Teixeira, a palestra Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então ele diz o seguinte, olha, que nós não somos obrigados a ser espíritas, Jamais nós lemos em qualquer livro, em qualquer compêndio, que fora do espiritismo não há salvação. O lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Mas nós podemos praticar a caridade em qualquer outra denominação religiosa e podemos praticar a caridade mesmo que não tenhamos nenhum rótulo religioso. A pessoa se diz ateu, mas ela é uma pessoa boa, ela se preocupa com o seu próximo, ajuda, vai cuidar, não é? Então, olha aí, nós não somos obrigados a ser espíritas, nós não lemos em livro nenhum que fora do espiritismo não há salvação, Os espíritos, eles não nos prometem o céu, eles não nos ameaçam com o inferno. Então, se nós vamos para a casa espírita procurando ser espírita, nós temos que ser praticantes, não é? Então, mas seguir o espiritismo, palavras do Raul Teixeira, seguir o espiritismo exige uma autodisciplina, um autogoverno, e quem deseja ser levado pelo vento não pode ser espírita. Exige muita disciplina. Nós temos que pensar várias vezes antes de tomar uma atitude, antes de dizer uma palavra, não é? Nós temos sim liberdade. Nós não somos obrigados a ser espíritas. Raul diz, ninguém colocou uma faca no pescoço e obrigou, você vai ser espírita, E algumas pessoas até têm uma desculpa. Eu sou espírita por tradição. Todos na minha família são. Por que eu seria diferente? E por que não ser diferente? Se ele se sente bem dentro da doutrina espírita, vá aprender e vá praticar. Mas se não é a praia dele, vá procurar uma outra coisa em que ele seja mais feliz e que ele possa fazer o bem de uma maneira mais natural, não é? Então não existe sentido em dizer eu sou espírita não praticante, Não há um mínimo sentido nessa frase, pois o espiritismo é pura prática, O espiritismo, o que ele exige de nós? Que nós praticamos a caridade, pratiquemos a caridade, que nós ajudemos o nosso próximo. Não adianta nós lermos a biblioteca inteira, sabermos a doutrina, as perguntas do livro dos espíritos da primeira à última, decor, não é? E não colocarmos isso na nossa prática. Então não tem sentido falar eu sou espírita não praticante, porque o espiritismo exige a prática da doutrina diariamente. Então,
Se Raul Teixeira continuando, né? Olha, se você não gosta de ser espírita, não se sente bem dentro do centro espírita, não tem problema nenhum. Vá ser budista, taoísta, tem tanta coisa respeitável por ali que você se encaixa, que você se enquadra em alguma outra doutrina filosófica, doutrina religiosa. Então vá procurar aquilo que mais lhe convém no momento e faça bem aquilo, não é? Mas ele diz que não, a pessoa fica ali no centro, não é? Não consegue ser espírita, ela fica aprendendo, absorvendo conhecimento, mas não consegue praticar nada e também não vai procurar um outro lugar, né, para fazer bem uma outra coisa. E com isso há pessoas que perdem uma encarnação todinha, porque não se definiram, né? E muita gente diz também, né, Raul dizendo que muita gente fala assim, Raul, acho que o espiritismo não dá para mim, não é? E ele fala, então verifique, meu irmão, o que dá para você e vá ser feliz. Não, se a pessoa se sente bem, ela precisa, ela está naquele momento que ela gosta de uma figura, ela gosta de um santo, ela gosta de um altar, é a fase dela, então vá para a Igreja Católica, ele diz, né? E lá você tem tudo isso. Agora não queira trazer esses elementos para dentro do centro espírita. Da mesma forma, ele disse que um amigo dele falou, Raul, eu não consigo ser espírita porque o espiritismo é muito parado. Eu gosto de terreiro, porque eu gosto de música, né? Eu gosto de alegria. E o conselho da Raul, então fique na Umbanda, no Candomblé, porque você se sente bem lá e você está fazendo o bem lá aonde você está, não é? Se essa pessoa vier para o centro espírita, ela vai querer colocar aqueles elementos que ela prefere, que ela gosta, que ela aceita de uma maneira mais fácil dentro do centro espírita. Então não, cada um no seu local, na sua fase de evolução, não é? Então procure o que te faz feliz, aquela doutrina religiosa que te satisfaz melhor no momento e seja bom naquilo, né? Então, e outros dizem ainda que o espiritismo é uma coisa elementar, já está ultrapassada, tem coisa superior, né? Então ele pergunta, então me mostre o que é esse superior, porque eu quero crescer, eu quero aprender, né? Eu quero evoluir. Me apresente respostas mais altas do que o espiritismo me oferece, né? E eu vou para lá, porque eu quero sim crescer, eu quero aprender mais. Como nós podemos dizer que uma filosofia está ultrapassada sem apresentar aquela outra que a tenha ultrapassado? Então eu tenho que ser firme nas minhas posições. Se meu argumento é de que o espiritismo está ultrapassado, vou apresentar a doutrina que é melhor, né? Que tenha ultrapassado esse espiritismo. Então, mesmo que você tenha palavras do Raul Teixeira nessa palestra, né? Espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Mesmo que você tenha conhecido o espiritismo através da dor, se ficou bom, você pode ir embora. O centro espírita não quer que quem foi curado ali, tanto de um mal físico quanto de um mal espiritual, né? O centro espírita não quer que a pessoa que foi curada ali fique ali por obrigação. Isso não existe, né? E quando nós falamos que mesmo que a pessoa procurou lá o centro espírita, resolveu o seu problema físico ou espiritual, ela não tem por obrigação continuar frequentando. Ela pode sim, será muito bem-vinda e fará muito bem para ela, mas essa obrigação não existe. E nós lembramos de Jesus. O que Jesus fazia? Ele curava os enfermos do corpo e da alma. Mas o que ele dizia para as pessoas? Vá e não torne-se a pecar. Ele não falava assim, olha, eu te curei, agora você fica aqui do meu lado me seguindo. Não, para todas as pessoas ele falava, vá e não peques mais. Então você está livre. Se você quiser ficar, maravilha, mas você tem a sua liberdade, né? Imagine também um médico que cura um doente e só porque ele curou, né, a medicina conseguiu curar aquela pessoa, ele obriga essa pessoa a estudar medicina. Isso não existe, né? Eu fui curado, mas eu vou procurar agora uma outra coisa.
E agora nós deixamos o Raul e voltamos lá para o livro Reforma Íntima, né? E nós encontramos umas definições de o que é ser espírita que são maravilhosas. Então, a irmã Dufaux diz assim, olha, ser espírita é ser melhor hoje do que ontem e buscar amanhã ser melhor do que hoje. Então, é difícil mesmo, é para quem está disposto a sempre melhorar, não regredir, né? Ser espírita é errar menos e acertar mais. Né? Ser espírita é esforçar-se pelo domínio das más inclinações e transformar-se moralmente, conforme destaca Kardec. E nessa ótica, então, de transformar-se moralmente, né, nós temos que admitir uma classificação bem assim maleável para considerar quem é e quem não é espírita, né? Então nós passamos assim algumas reflexões puramente didáticas, né, sobre esse tema da reforma. Nós não temos pretensão de concluir esse tema, não tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser estudada, né? Então nós não estamos concluindo não esse tema. Só queremos problematizar mesmo um pouquinho esses debates fraternos que nós temos que ter, sim, porque é através do debate, da troca de ideias que nós evoluímos, né, aprendemos. Então, olha, vamos tomar por base o tema da transformação íntima, que é o que mais mexe com a gente, né? Esse tema deve ser sempre a referência prioritária na melhor assimilação do que propõe o Espiritismo. Sempre é melhor, sempre ser uma pessoa moralmente melhor, né? Então, numa primeira etapa, a criatura, a pessoa, ela chega lá para a casa espírita, né? Numa segunda fase, numa segunda etapa, ela obtém o conhecimento doutrinário. Ela vai lá por N motivos. Daí ela tem o conhecimento doutrinário. E na terceira fase, na terceira etapa, que é a mais significativa, o Espiritismo brota dentro dessa pessoa e começa a espalhar-se no meio onde ela atua, e gerando crescimento e progresso. É a consequência do conhecimento e da aplicação do conhecimento. Ele gera sempre progresso, né, crescimento. Nós sempre falamos, né, dessas três etapas, às vezes até nomeamos o centro espírita. Numa primeira etapa ele é um hospital, porque nós chegamos com algum problema, não é? Então nós vamos lá para pedir um socorro, depois ele se transforma numa escola, porque nós começamos a aprender aquele conhecimento doutrinário, e numa terceira fase nós consideramos o centro espírita como uma oficina, porque se nós melhoramos, aprendemos mais, nós queremos trabalhar, e é isso que a oficina nos dispõe, né? Trabalho, aplicar aquele conhecimento no nosso dia a dia. Então essas três etapas, tá? Elas são bem naturais, e dessa sequência ninguém escapa. Nós temos que chegar, aprender e aplicar, não é? Ninguém escapa dessas três etapas nessa ordem. Se nós quiséssemos inverter, dando assim um exemplo bem claro, seria como se nós quiséssemos colocar o sapato e depois colocar a meia. É impossível, né? Nós temos que colocar a meia e depois o sapato. Então nós temos que chegar, aprender, para depois poder aplicar, né? Então essas fases, e nós não podemos também, existem essas três nessa sequência, mas nós não podemos definir para cada fase critério de tempo, ter muita expectativa para alguém. Nós podemos admitir esse tempo e essa expectativa para nós mesmos. Eu vou atingir essa etapa dentro desse X tempo, né? A minha expectativa é a melhor possível. Nós podemos definir essa duração dessas etapas, esses critérios para nós. Para o outro, não. Cada um tem o seu tempo, né? Cada fase gera responsabilidade a cada instante de contato com as verdades imortais. Quanto mais eu aprendo, maior a minha responsabilidade. Talvez por isso algumas pessoas digam: eu ainda não sou espírita, estou tentando ser. Por quê? Porque não quer assumir essa responsabilidade que o conhecimento traz para a gente, não é? Então, o critério moral, ele deve sempre preponderar sobre qualquer noção, por qualquer essa ou aquela pessoa utilize para se considerar espírita. Moralmente, como que eu estou, não é?
E nessa ótica, então, sempre pensando na moral, no critério moral, na minha evolução moral, né? Nessa ótica nós encontramos dois tipos de espírita, que nós chamamos do espírita da ação, é aquele batalhador, aquele tarefeiro, doador de bênçãos, estudioso, que se movimenta em torno das práticas. É bom? É bom. Agora nós temos também o espírita da reação, da ação, agora da reação. É aquele que reage de modo renovado aos testes da vida em razão de estar aplicando-se com afinco a melhoria de si mesmo. É bem diferente, não é? O da ação, ele faz bastante coisa. O da reação, diante das adversidades da vida, ele já tem uma reação mais adequada àquele conhecimento que ele já obteve, né? Então, sem desejar criar rótulos, esse é melhor, esse nem tanto, nós podemos dizer que o primeiro, aquele espírita da ação, ele está conectado ao movimento espírita, sim, bem conectado ao movimento espírita, participa de todo esse movimento, né? Enquanto o segundo, aquele espírita da reação, ele está conectado com a mensagem espírita, ele entendeu a mensagem e ele está praticando, né? O movimento, então, é a ação dos homens na comunidade, enquanto a mensagem é a essência daquilo que nós podemos trazer para a nossa intimidade a partir dessa movimentação que nós temos a possibilidade de ter no meio onde nós vivemos, né? O espírita, então, ele não é reconhecido somente nos instantes em que encanta a multidão com a sua fala, ou quando arrecada gêneros na campanha do quilo, ou ainda por sua palavra inspirada na divulgação da doutrina, né? Ou mesmo pela tarefa de direção de alguma entidade espírita. Estas são ações espíritas, salutares, muito bem-vindas, né? E preparatórias para o desenvolvimento de valores da alma. Então, nós estamos nos preparando para adquirir esses valores da alma, né? Mas aquele serviço transformador no campo íntimo, lá no âmago, né, do nosso ser, é que qualifica o verdadeiro perfil do verdadeiro espírita, né? Que é medido pela possibilidade, pela reação que ele tem perante as circunstâncias da existência. Então, aquele espírito de ação, ele participa da campanha do quilo, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquela outra coisa, não é? Da ação. É bom, está pondo os braços à obra. Agora, o mais importante é sermos da reação. Como que eu reajo a uma discussão familiar? Como que eu reajo no meu trabalho, num trânsito, não é? Eu já adquiri os princípios espíritas, eu já conheci bem a mensagem, já integrei a mensagem espírita comigo para eu reagir bem numa situação dessas. O que eu estou devolvendo para a sociedade? É cólera, ira, né, arrogância, ou estou devolvendo através das minhas atitudes paciência, amor? Então, olha a reação como ela é diferente, né? Então, pelas reações, nós podemos medir se estamos ou não assimilando lá no campo íntimo as lições preciosas da espiritualização. É pelas reações que nós temos que nós já sabemos. Nossa, eu aprendi um pouco, eu aprendi mais, né? Então, a ação, ela avalia nossas disposições de melhoria, sim, mas somente as reações são o resultado dessa mudança profunda, né? Que somente naquelas situações adversas, na convivência com os contrários, e nós temos isso, né? Nós temos esse conviver com o contrário dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, não é? Daí, nessa convivência, nós temos como aquilatar em que nível se encontra essa nossa melhora, né? Já estamos conseguindo ter reações melhores, né? Então, o melhor seria que nós não aderíssemos à ideia bem coerente do espírita não praticante. Nós não podemos dizer isso, não, porque o espiritismo é a prática da doutrina, né? Para não estimular as fantasias do menor esforço. Nós ficamos nos dando desculpa, né? Ainda não sou espírita, eu estou estudando, estou procurando ser. Não, o espiritismo é prática diária, né?
Então essa é a razão pela qual nós devemos ser bastante claros, não usarmos de subterfúgios ao declarar a nossa posição frente aos imperativos da vivência espírita. Somos espíritas? Sim. Frequentamos a casa espírita? Aprendemos, fazemos cursos? Sim, não é? Participamos de atividades de ajuda? Sim, mas vamos nos renovar, tá? Colocar tudo isso que nós aprendemos nas nossas reações, agir com mais amor, com mais discernimento, com mais paciência, né? Então essa costumeira expressão, olha, estou tentando ser espírita, na maioria das ocasiões, é um mecanismo psicológico de fuga da responsabilidade, sim. É a criatura que sabe que ela não está fazendo tanto quanto ela deveria e ela fica se justificando consigo mesmo e com o próximo. Olha, ainda não estou conseguindo. Por quê? Você já sabe o que é correto, você já aprendeu, você já teve esse conhecimento. Então, põe essa oficina para funcionar, coloque todos esses ensinamentos na sua prática diária e não vamos ficar dando desculpa, estou tentando ser, né? Vamos nos libertar daquelas capas, daquelas máscaras e cultivar no nosso meio espírita, né, nas agremiações kardecianas, aquele diálogo mais puro, né, sobre as nossas necessidades e sobre as nossas qualidades, porque todos nós temos necessidades, mas todos nós também temos alguma qualidade, não é? Então, formaremos assim, com essa disposição de sempre melhorar, de sempre cuidar das nossas reações, aprendermos para reagirmos melhor às situações, especialmente defronte dos contrários, né? Então nós vamos formar assim uma corrente de autenticidade, uma corrente de luz que se reverterá numa fonte de estímulo e consolo às angústias do crescimento espiritual. Crescer dói, né? Crescer é dolorido. Quando nós adolescentes, temos que sair de casa para estudar ou para algum outro trabalho, é dolorido, mas nós aprendemos e depois nós nos sentimos fortificados. Eu consegui. Quando nós começamos algum aprendizado, é dolorido. Nós não sabemos, né, se nós vamos conseguir, as expectativas são muitas, temos medo de falhar, mas quando nós obtemos um resultado positivo através do nosso esforço, nós nos sentimos bem. Então todo crescimento é dolorido. O crescimento espiritual também é dolorido, mas nem por isso nós vamos ficar de braços cruzados. Vamos ser o espírita praticante, né? Então vamos deixar de lado essa necessidade insensata de definir conceito estreito, aqueles padrões engessados que não nos auxiliam a sermos melhores do que já somos, né? Vamos aceitar as nossas imperfeições, em primeiro lugar, porque todos nós as temos, né? E vamos nos devotar com sinceridade e equilíbrio ao processo renovador, mirar naquela melhora e nos dispomos sempre a praticar o bem, não é? Então estejamos convictos de um ponto em matéria de melhoria espiritual. Nós só faremos e seremos aquilo que nós conseguimos, nem mais nem menos. Nós temos um limite, não é? O importante é que sejamos o que somos, não mentir para nós mesmos, né? Sem essa necessidade injustificável de ficar criando rótulos para nossos estilos ou as nossas formas de ser. Não. Certamente, em razão disso, o baluarte dos gentios, o apóstolo Paulo, ou Paulo de Tarso, ele asseverou na sua carta lá aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 9 e 10. Paulo de Tarso nos diz o seguinte: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Então ele reconhecia o patamar dele. Ele não se dizia digno de ser chamado apóstolo, mas sabia aonde ele estava, mas ele queria crescer mais, né? Então não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus já sou o que sou. Então vamos dar graças por sermos o que já somos. Nós já crescemos, nós já conquistamos alguma coisa. Então vamos dar graças por sermos o que já somos, mas com a firme intenção de melhorar cada vez mais.
Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Uma boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de quinta-feira, né? E, em específico, né, nosso tema de hoje é a respeito da compaixão. Mas, antes de tudo, né, sempre é bom a gente elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e pedir um pouco de paz, tranquilidade, para que possamos sempre estar suportando, dia após dia, as provas que a gente é submetido e que possamos também, dia após dia, ir conquistando aos poucos, né, nossos degraus ao longo da evolução. Que possamos sempre nos aperfeiçoar, buscar o amor, buscar a caridade, né, e pouco a pouco também, aproveitando o nosso tema, né, abrir os nossos corações para a compaixão. Então, que tenhamos um estudo muito proveitoso com a bênção dos Espíritos amigos. Que assim seja. Antes de iniciar o nosso estudo, né, eu vou fazer uma pequena passagem lá do livro de Salmos 145. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Lá em Salmos, né, ele já deixa bem claro para a gente um grande exemplo que deveria servir, né, realmente para todos nós. E às vezes a gente acaba se omitindo, né? A compaixão de Deus, a compaixão do Senhor, alcança todas as suas criaturas, independente do estágio evolutivo em que ela se encontra. Se ela já é mais evoluída, se ela é menos evoluída, né? Se ela ainda está engatinhando, se ela já sabe andar por conta própria. Não interessa onde essa pessoa se encontra, em que estado que ela está. A compaixão chega para ele. Talvez a gente não enxergue isso de uma forma tão clara, mas ela atinge. Ela sempre vai estar ali presente, né? Porque Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é a perfeição, né? Então, a gente tem que tomar esse exemplo, né, e aprender a desenvolver esse sentimento também, né, essa característica dentro de nós. No entanto, quando a gente para refletir um pouco sobre compaixão, se a gente começa a observar um pouco, né, o nosso mundo, né, o nosso globo terrestre aqui, a gente vai ficar com a impressão que esse sentimento não existe, ele é muito escasso. Né? A gente vê muita maldade, a gente vê muito desastre, muita gente na miséria, muita gente passando fome, só vê ódio. Né? Então, a gente acaba, né, achando que não existe esse sentimento. E, automaticamente, achando que ele não existe, a gente começa a ficar um pouco confuso e falar, espera aí, será que eu estou errado se eu desenvolver essa compaixão? Ou será que é melhor eu ser como os outros? Né? A gente acaba entrando um pouco na onda da coisa e deixa, né, de promover esse tipo de sentimento, deixa de cultivar ele. Né? Então, conforme a gente pega uma sociedade como a nossa hoje, nós começamos a focar somente em quem? Nos nossos problemas, nas nossas aflições. Né? Tudo é uma correria o tempo todo e a gente começa só a olhar para a gente. E aí eu deixo de perceber, eu não consigo mais enxergar o problema do próximo, o sofrimento do próximo. Eu esqueço, então, que existe essa palavrinha mágica chamada compaixão. Então, quando a gente se mergulha simplesmente nas nossas necessidades próprias, né, vou até usar um termo pesado, nas nossas necessidades, às vezes, egoístas, em determinados momentos, a gente acaba deixando o próximo de lado. A gente esquece, né, da sua existência, sim, ele fica muito alheio. Então, a gente acaba se tornando uma pessoa muito indiferente, uma pessoa, né, com um coração mais duro, aquela couraça, assim, né, que é difícil de sensibilizar. Automaticamente, isso acaba sendo um mecanismo de mão dupla, porque quando eu me fecho, eu me protejo do sentimento do outro, eu me protejo, né, do sofrimento do outro. Ou seja, eu não vou me contaminar, eu não vou deixar ser influenciado por aquilo, eu não vou me tocar, porque senão eu não vou me sentir bem. A gente começa a fugir do sofrimento, a gente vai começar a fugir da dor. Por quê? Estou omitindo enxergar ela no próximo, se eu não enxergo, eu não sinto. A gente é um pouco egoísta, né, nesse sentido aí. A compaixão, então, como um todo, é um entendimento maior do quê? Das fragilidades humanas. É a gente abrir os nossos olhos do espírito, né, os nossos olhos do coração, vamos assim dizer, e começar a enxergar todas essas fragilidades que a gente encontra. Então, a gente vai começar a se tornar mais realista quanto ao meio que a gente vive. A gente vai começar a se tornar menos exigente.
A gente vai começar a ser uma pessoa um pouco mais flexível. Com o quê? Com as dificuldades do próximo. Porque eu vou querer entender, eu vou querer compreender o que ele está passando e eu vou começar a dar atenção para isso. Então, nós, como espíritos, né, a caminho de nossa evolução, dia após dia, né, vamos só expressar realmente a compaixão, a verdadeira compaixão, autêntica, né, quando a gente se envolver o quê? Com a aceitação e o respeito com as dificuldades alheias, com a dificuldade do próximo. Somente quando, né, a gente penetra, né, a gente toca o espírito de outra pessoa, é que realmente a gente vai manifestar, né, a compaixão. Então, eu preciso me permitir entrar no meio que ele está vivendo, compreender o meio que ele está vivendo, né, como se eu estivesse, entre aspas, né, no lugar dele. E, às vezes, a gente foge disso. O psicoterapeuta Jung, ele dizia uma seguinte frase bastante interessante: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ele deixa bem claro, quando eu for entrar em contato com outra pessoa, que eu toque com uma alma puramente dita, né, essa outra pessoa, que eu não olhe com um olhar de indiferença. Eu posso conhecer tudo que existe no universo, todas as teorias, dominar todas as técnicas, as ferramentas, mas quando eu olhar o próximo, eu tenho que olhar com os olhos da alma. Se a gente pode pegar uma interpretação dessa forma. O Dalai Lama também ele tem uma frase bastante interessante. O amor e a compaixão são necessidades, não luxos. Então, não é uma coisa supérflua, não é uma coisa a mais que eu tenho que adquirir. É uma necessidade, eu preciso trabalhar isso aí. Sem elas, sem o amor, sem a compaixão, né, a humanidade não pode sobreviver. Ele é bem categórico, né, na sua expressão. Então, a gente percebe que a compaixão como um todo, desde o olhar, né, do Dalai Lama, do Jung, né, a gente percebe aí que ela é uma necessidade do espírito humano, ela é uma coisa que a gente sempre vai buscar e querer se aprimorar. Então, numa analogia mais aberta do dia a dia, a gente pode entender compaixão, então, como uma manifestação de um coração mais aberto, né, uma pessoa um pouco mais sensível. Por quê? Ao abrir o meu coração, né, a gente vivencia, de certa forma, né, numa analogia, aquela palavrinha mágica, né, que apareceu mais recentemente, aí, empatia. Então, a partir do momento que eu sinto o que outra pessoa sentiria, a gente passa a viver a sua situação. Ou seja, eu começo a entrar em sintonia, em ressonância com ela. Porque, a partir do momento que eu quero compreender, eu quero entender a situação que ele está passando, eu me permito sentir isso, eu estou me sintonizando com o próximo, com aquele que está em alguma situação de sofrimento. Bom, nós só podemos, então, apoiar, a gente só pode, né, cooperar esse processo aí, se os nossos estados interiores, né, nossa intimidade, né, forem sensibilizados. Ou seja, eu preciso me sensibilizar para poder pôr em prática, né, a empatia, pôr em prática essa compaixão. Então, a gente só pode compartilhar a alegria ou a tristeza se elas simplesmente me tocarem. Eu só consigo transmitir amor, eu só consigo transmitir, né, alegria se eu também sentir o amor, eu também sentir a alegria. Então, se eu quero entender o sofrimento e a tristeza do próximo, eu preciso deixar isso também me atingir, né, num bom sentido, para que eu possa compreender ele também. Mas o ser humano, né, ele é um pouco medroso, o ser humano ele é um pouco resguardado. Por quê? A gente não quer sentir medo. A gente não se permite sentir medo, porque a gente sabe que o medo é uma sensação ruim. Automaticamente eu fico com medo de sentir o sofrimento do próximo. Eu fico com medo de me sensibilizar, né, pelo próximo, porque eu não quero ter aquilo dentro de mim. Às vezes, tem pessoas que não querem sentir o amor, porque, às vezes, pode encontrar alguma decepção no meio do caminho aí e vai se sentir mal, vai encontrar algum tipo de sofrimento. Então, tem gente que foge do próprio medo, tem gente que foge do próprio amor, tem gente que vai fugir da tristeza, tem gente que vai fugir da alegria. Por quê? Eles não querem reagir a esses sentimentos. Isso que é interessante. Então, eles acabam deixando de sentir a compaixão.
Eles vão começar a deixar para lá, né? Falar, ó, não vou ter compaixão, não. É melhor não sentir amor, nem medo, nem alegria, do que eu me envolver ou me sentir mal. E não é bem assim essa história, né? Se a gente deixa de sentir a compaixão, a gente começa a duvidar do que as pessoas estão experimentando também, né? Como se fosse algo sem importância. Ah, a pessoa está num sofrimento, está numa situação ruim ali, e eu deixo de exercer a compaixão, eu deixo de exercer o amor, né? Eu fico com aquele olhar de indiferença, vamos assim dizer, eu não dou importância. E eu vou traduzir num termo bem literal, como a gente fala isso hoje. Ah, aquilo é frescura. E não é bem assim. Não é frescura. É você que não está sabendo olhar e interpretar aquilo da forma correta. Você não deixa se sensibilizar. Ela realmente está no momento necessitado. Ela realmente precisa, às vezes, de um ouvido amigo. Ela realmente precisa de alguma ajuda para aliviar seu sofrimento. E você, olhando com um sentimento de indiferença, né, você não vai dar importância. Você despreza e acha que é só frescura da pessoa. Automaticamente, então, a gente vai perceber, né, como já foi dito, que a compaixão está associada com empatia. Então, as duas coisas andam de mão dadas. A gente até usa como sinônimo, né? Compaixão, empatia. E se a gente volta lá no Evangelho, né, em Atos 20 e 35, tem uma passagem bastante interessante. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante o trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, ele deixa bem claro que a gente tem o dever de ajudar os fracos. Vamos traduzir a palavra fracos, aquele que se encontra em uma situação de sofrimento. Não vou falar necessariamente numa situação carnal, né? O sofrimento de fome, o sofrimento de uma doença. Realmente envolve isso, mas também tem sofrimento em nível psicológico, em nível íntimo, em nível interior. Então, a gente tem o dever de ajudar o fraco. Então, eu preciso, né, ajudar, encontrar uma forma de me sensibilizar para compreender o que ele está passando, para poder estar ajudando ele. E aí vem a máxima: a maior felicidade em dar do que receber. A partir do momento que eu começo a dar o auxílio, eu não tenho preocupação nenhuma se eu vou receber algo em troca. É aquele amor, é aquela caridade desinteressada, né? É a verdadeira caridade, na verdade. Eu ajudo sem se preocupar com algo em troca. Eu vou ter prazer em realizar isso aí. Lá no Sermão da Montanha, Cristo deixou bem claro para a gente as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os puros de espírito, e assim por diante. Essas bem-aventuranças, né, são a fórmula que ele recomendava para a gente conquistar a verdadeira felicidade. Ora, se eu conquisto a verdadeira felicidade, eu alcanço uma vida plena. Então, uma pessoa que se envolve com as bem-aventuranças, né, que são os bem-aventurados, eles são felizes. Mas por que eles são felizes? Porque eles reconhecem, né, que a forma de viver não pode ser egoísta. Eles reconhecem que eu não posso me fechar pelo próximo, que eu não posso fugir do próximo. Eu tenho que ser uma pessoa, né, que vive uma existência de auxílio tanto para si mesmo, ou seja, busca se melhorar, busca se transformar, e, ao mesmo tempo, para o bem do próximo, do bem do comum. Quem pratica as bem-aventuranças, né, o Sermão da Montanha, ele tem esse entendimento que a felicidade vem da onde? Do auxílio ao próximo e de si mesmo, mas não no sentido egoísta. Então, a compaixão, ela acaba entrando nesse contexto. Por quê? Ela é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade. Já que eu preciso, né, dar o auxílio ao bem comum, como está no Sermão da Montanha, por exemplo, ou como foi dito aqui na passagem de Atos, né, maior felicidade em dar do que receber, a gente entende, né, que eu vou desenvolver o sentimento de fraternidade. Olhando para um ponto de vista mais ético, né, é o desenvolvimento do quê? Da noção de ética com o próximo. Ou seja, é a integração com o próximo, é a solidariedade entre as pessoas, que é uma coisa que a gente falta muito, mas também a gente consegue observar hoje, se prestar um pouco de atenção. Isso não está totalmente excluído, né? No entanto, né, olhando por esse ponto de vista de solidariedade com o próximo, né, desenvolver o sentimento de fraternidade, compaixão, a gente percebe que algumas religiões hoje distorcem, né, um pouco a concepção do mundo, a concepção desse significado. E aí eles pegam, né, aquela palavrinha curta, que é a culpa, né, ou até mesmo em alguns casos extremos, como o fanatismo, né,
e utiliza como uma forma de controlar a pessoa no sentido de forçar ela a doar bens materiais, de doar as coisas. Ou seja, ela abusa do sentimento, né, da compaixão, o sentimento de fraternidade, de auxiliar o próximo, mas, na verdade, tem um intuito por trás do quê? De fazer a pessoa só doar as coisas no sentido material, se desgastar, né? Ou seja, tirar proveito. Então, tem que tomar cuidado também da forma que essa compaixão está sendo exercitada, praticada. Realmente precisamos auxiliar materialmente algumas pessoas? Sim, com certeza. Mas a gente tem que ter os olhos de ver também, né, para compreender como que essa situação está acontecendo. Muitas dessas religiões, né, acabam envolvendo a gente de uma forma muito emotiva, né, emocionalismo, né, um sentimentalismo. E isso vai acabar levando a gente, né, a caminhar para o lado de uma compaixão que não é bem uma compaixão, né, vai induzir a gente a querer praticar ela. Mas, na verdade, a gente vai se frustrar, né, a gente vai se desapontar. Por quê? A gente vai ficar com a mentalidade, né, que eu estou envolto no meio religioso, estou praticando, né, essa compaixão com interesse, entre aspas, né, e acho que participar de uma doação, né, de estar ajudando, eu vou estar concedendo algo em troca para mim, algum benefício próprio depois, né, um pedacinho do céu, uma vida futura melhor. Se eu for com esse interesse, né, se eu tiver realmente claro que estou realizando isso de forma interessada, né, então eu estou distorcendo o significado de compaixão. Há maior felicidade em dar do que receber. Cristo deixou claro isso. O que significa? A caridade tem que ser desinteressada. Você não vai alicerçar a sua religião de uma forma que você faz algo interessado, pensando, né, em receber algo em troca. Aí se distorce o significado de compaixão. Então, a gente perde, né, o bom senso nessa situação, né? A gente agora não está se alicerçando mais nessa palavrinha de compaixão. Muitos de nós acabam doando, esperando receber algo em troca. Eu vou ajudar o fulano. Talvez ele me ajude depois se eu precisar de algo. Eu vou ajudar o ciclano, com intenção de querer algo em troca. A gente tem muito esse costume, né? Ou seja em troca de algo material, seja em troca de atenção, seja em troca de respeito, alguns casos em troca de submissão, para ver que a pessoa fica dependente de você. Isso não é ajuda real, nem mesmo está unido com amor, sentimento de amor. Isso aí é interesse, né? No fundo, é orgulho, egoísmo por trás ali. Ou seja, é uma forma de barganha, né? Estou te cedendo algo esperando receber algo em troca, né? É uma coisa de cobrança, né? Você dá e recebe com interesse por trás. Então, novamente, o bom senso de compaixão aqui está perdido. Não existe, né, esse sentimento. E muitas pessoas, infelizmente, né, acabam perdendo esse bom senso e não estabelecem limites no que vai dar ou não vai querer receber. E aí, alguns casos acabam explorando essa situação, né, para tirar tudo que aquela pessoa tem. Já que está para o caminho errado, que é o caminho de interesse, né, não está praticando o amor nem a caridade verdadeira, né, então aproveita essa situação para fazer ajudar a pessoa a se perder de vez. Então, a gente acaba concedendo favor, concede benefício, não tem critério nenhum, não tem fundamentação. A caridade tem que ser desinteressada, né? A prática do amor, a prática da compaixão, né, tem que ser desinteressada. A compaixão vai vir como consequência. Então, a empatia, compaixão, né, se a gente olha por esse ponto de vista aí, não é medir, muito menos julgar alguém. A pessoa está em sofrimento. Eu não vou medir o sofrimento dela, muito menos julgar esse sofrimento dela aí. Não é exatamente colocar no lugar dela, né, como se eu estivesse sofrendo no lugar dela para poder entender a situação. A empatia, né, a compaixão verdadeira, é pegar o nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, né, e colocar no coração do outro ser humano. É entender nas profundezas daquele sofrimento. Ela sofre, mas você só enxerga com os olhos do corpo, né, e fala, está sofrendo fisicamente, né, está sofrendo não sei o quê. Não, você tem que olhar com os olhos do espírito, pôr seu coração no lugar dela e entender. Mas por que ela está sofrendo fisicamente, né? Puxa, a situação realmente é complicada, né? Olhar com uma forma diferente para você entender, para ter mecanismo para poder ajudar. Então, a ajuda verdadeira, né, uma ajuda sapiencial, né, que a gente fala, permite as pessoas aprendam a desenvolver, ou seja, a gente vai estar auxiliando, e essa pessoa que já recebeu auxílio, ela vai aprender a se desenvolver
e solucionar a sua dificuldade por si próprio. Então, o sentimento de compaixão, né, que vai nos tocar, que vai nos desenvolver a fraternidade, né, vai permitir eu ajudar o próximo no seu sofrimento, porque eu compreendo ele, estou tocando meu espírito com o dele. Mas somente aquele espírito, somente aquela pessoa que está sofrendo que vai sair daquela situação. Ela precisa se desenvolver por conta própria, ela precisa vencer aquela prova por conta própria. Mesmo que a gente esteja alicerçando do lado, né, o mérito tem que ser dela. O problema maior nessa história, né, é que os indivíduos, as criaturas em si, só mudam quando elas estão prontas para mudar, somente quando elas querem. Então, às vezes, você vai querer ajudar, e a pessoa não caminha, e não sai do lugar, não melhora, só fica naquela situação, porque ela ainda não está pronta para mudar, ela ainda não quer mudar. E isso também é uma prova para a gente, é um teste, né? Porque vai exercer o quão compaixão eu tenho, o quão amor eu tenho, o quanta paciência e compreensão eu tenho dessa situação também. Porque vai passar na nossa cabeça, né? Do que adianta ajudar se isso não vai mudar? Dá a impressão que eu vou desistir. Começa a vir aquele ar em cima de mim. Eu não sou suficiente para ajudar, não vale a pena ajudar. E começa a minar em cima da gente um sentimento contrário, né, ao amor, um sentimento contrário, né, àquela caridade, à compaixão, empatia. Então, também tem muito aprendizado que dá para tirar de cima disso aí. Podemos, sim, suprir momentaneamente as necessidades terrenas, não tem problema. Está com fome, é um sofrimento de fome, a gente pode realmente prover o alimento. Está com uma doença, uma dor física, a gente pode prover, né, um remédio, um tratamento. Mas a lei do trabalho, a lei do progresso, né, tanto moral quanto intelectual, só vai se dar somente pela vontade da criatura. Mesmo que a gente não enxergue nessa vida, né, nessa encarnação, esse processo vai acontecer ao longo, né, das encarnações, através da vontade desse espírito. Então, depende do tempo dela. Quanto mais ele quer demorar, quanto menos ele quer demorar. Isso vai depender dele. Cabe a gente fazer o possível dentro do nosso alcance também. Quanto mais compaixão, né, eu passo a ter pelos outros, automaticamente a nossa visão de mundo se expande. Então, toda criatura digna mostra a característica de compaixão. Isso é bastante interessante. Digna no sentido do quê? Né? De adentrar aos reinos dos céus. Mas aí tem que desenvolver uma compaixão na essência, uma compaixão pura, prática de amor, prática da caridade pura, né? Enquanto a gente está aqui em espíritos imperfeitos, né, planeta de prova e expiação, a gente ainda está aprendendo a desenvolver esses sentimentos, essas características, mas a gente está caminhando para ser digno. Em alguns dicionários, né, a gente tem uma definição da palavra compaixão como pena ou dó, né? A gente encontra sinônimos para essa palavra. São vocábulos semelhantes, mas têm significado diferente de compaixão. Tem que tomar cuidado, né, com o ponto de vista espiritual da coisa. Quando a gente assume uma postura de dó, assume uma postura de pena sobre a outra criatura, né, a gente acredita que ela é impotente e inferior a nós. Se eu ficar com pena, ficar com dó dela, eu estou automaticamente, através do meu pensamento, me achando melhor, me colocando numa posição melhor. E aí, sem a nossa ajuda, não será capaz de resolver seu problema existencial ali. Então, cria um vínculo de dependência, né? Se eu me coloco numa posição melhor, né, ela não vai sair daquilo se eu não ajudar. Pena e dó me engana nesse sentido, tá? Ele me passa uma impressão errada. O sentimento de compaixão, ele tem que vir das profundezas da alma, tem que vir lá do espírito, né, do coração, vamos assim dizer. Porque a gente vai entrar num clima de generosidade. A gente vai encontrar uma forma de solidariedade. Não é simplesmente porque eu estou numa posição melhor, eu vou estar ajudando, senão ele não sai daquela situação. Eu vou ser solidário porque eu vou compreender o que ele está passando. Então, na compaixão, a criatura, eu, né, vou ver o próximo de igual para igual, com o meu semelhante, com o meu irmão. Então, não vai ter distinção nessa história. Ele precisa de uma mão amiga, realmente, ele precisa de uma mão amiga,
porque ele está num momento difícil, né? Um momento aflitivo da sua vida, né? É um momento crucial, circunstancial da sua vida. Tudo bem, ele precisa dessa mão amiga. No entanto, eu vou estar com os olhos da fraternidade, eu vou estar com o olho do amor. É uma caridade sendo praticada ali, né? Só que desinteressada. Compaixão, né? Então, ter compaixão também pode ser entendido, né? Compreender que a dor do próximo pode ser a sua, né? A partir do momento que eu desenvolvo esse laço de fraternidade, esse laço de solidariedade, eu entendo que aquela dor dele poderia ser minha também. Eu tenho que ter essa compreensão. A gente poderia pensar, e se eu estivesse no lugar dele? Eu não estou falando de sentir a dor dele, mas compreender que ela poderia ser minha. É reconhecer que existe um sentimento ali e que não é uma frescura. Isso eu estou falando num lado psicológico, né? Então, é reconhecer e ajudar ele a superar esse momento difícil. Isso que é interessante. Lá em João 11, né, 32 a 36, tem uma passagem, né, de Jesus e Maria ali. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falava do Lázaro, tá? Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito, ao olhar da compaixão de Cristo. E, sob impulso de profunda emoção, perguntou: Onde o pusestes? Respondeu-lhe o Senhor: Vinde ver. E Jesus pôs-se a chorar. É uma das poucas passagens que a gente encontra no Evangelho, né, em que Jesus chora, literalmente. Então, as lágrimas de Cristo, nesse momento, né, mostra, né, que Jesus sofreu ao ver os semelhantes em volta, né, Maria e os companheiros ali, pelo sofrimento também. Eles estavam sofrendo e o coração de Jesus, né, tocado pela situação, entrou em contato, né, entrou em sintonia, também se pôs a chorar. Ora, isso é um grande exemplo, né, uma grande transparência da verdadeira compaixão, diante da dor e do sofrimento de seus amigos. Isso é uma coisa que a gente negligencia, né, não põe em prática, né, independente do tipo de sofrimento que a gente vai analisar. O grande pecado que ocorre hoje, nos dias atuais, né, independente dos povos, independente das raças presentes aqui na Terra, né, em todas as áreas, seja relacionamento humano, entre as pessoas, no trabalho, né, independente de onde for, é a indiferença, é a insensibilidade. Se eu começasse a desconstruir, né, a indiferença, a insensibilidade, a gente melhoraria muito. A gente caminharia mais para uma sociedade mais fraterna, né, e desenvolveria de uma forma muito mais fácil o sentimento de compaixão. Por quê? A gente fica indiferente, insensível com a condição do próximo hoje. A gente é coração duro hoje, né, se a gente fizer uma tradução bem literal aí. A insensibilidade, então, né, vamos pensar como se fosse um oposto da nossa compaixão, é uma transgressão, uma das mais cruéis, né, que existe, das leis naturais. Por quê? Ela vai me corroer, ela vai me destruir o modo solidário, né, de ser e viver. Seja somente em família, mas também em sociedade. Eu acabo me destruindo minha forma de interação com todos, mesmo no modo mais íntimo, que é dentro da família, mesmo no modo mais amplo, como uma sociedade. E é interessante a gente perceber isso, porque Cristo deixou uma outra alegoria para a gente, lá na parábola das sementes, né? Naquela alegoria lá, Jesus fez as sementes caírem ao longo do caminho, só que algumas delas caíam entre espinhos e pedregulhos. E aí a gente vai perceber que, nessa analogia aí, esses espinhos, né, e pedregulhos estão relacionados, né, com toda aquela interação, relacionamento que não germina. Ora, é tudo aquilo que é sufocado, então, pela frieza, pela superficialidade das coisas. Ser muito superficial com as pessoas, ser frio com as pessoas, ser insensível, né? Então, existe essa interação entre os seres humanos hoje? Existe. E a parábola das sementes deixava claro isso para a gente. É uma forma de olhar para ela também. Então, a gente percebe, né, que a gente acaba sendo insensível, eu acabo transgredindo as leis naturais, que eu deveria exercer, né, uma necessidade minha, né, o amor e a compaixão. Através dos olhos da alma, então, né, a gente pode identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros. Mas eu tenho que olhar com os olhos da alma,
pôr meu espírito, meu coração, né, em contato com aquele ser que está em sofrimento. E dessa forma, né, eu vou conseguir reconfortar ele, eu vou conseguir ajudar ele de alguma forma, ou pelo menos acalmar, aliviar um pouco a sua dor, mesmo que não extingua ela, né? Com o quê? Com os braços da compaixão. Então, né, com o passar da nossa vida, a gente vai desenvolver milhares de relações com as pessoas. Várias pessoas que a gente encontra hoje, amanhã não pode estar mais com a gente, amigos, parentes, né, independente, seja no trabalho, seja na escola, numa faculdade, né, no centro, na igreja, independente de onde você estiver, eu vou desenvolver relações com muitas e muitas pessoas. Olhamos os outros e a nós mesmos sempre a partir, né, de perspectivas restritivas. Traduzindo, né, eu olho sempre o próximo com algum tipo de pensamento pré-concebido. Né? Às vezes eu chego lá e falo assim, eu crio um pensamento sobre aquela pessoa, porque eu não gosto muito, tenho uma antipatia com ela, né? E isso pode ser um pouco danoso. É aquelas famosas frases do dia a dia, né? Minha mãe é sempre minha mãe. Meu irmão é sempre meu irmão. Meu namorado, meu amigo, meu inimigo, né? Todas essas pessoas eu crio uma perspectiva restritiva, que é uma pessoa muito boa, que é uma pessoa que não tem solução, que é uma pessoa problemática, né? Que é uma pessoa que cheia de frescura, né? A gente não compreende o sofrimento. E aí a gente cria um mecanismo, né? Um elo mental muito danoso aí. Todas essas manifestações, então, são julgadas, né? Preconceituosas, vamos assim dizer. Então, elas são condições que a gente mesmo constrói. São falsas impressões que a gente cria em torno das pessoas, independente do meio que for, e essas impressões, né, não deixam eu chegar perto dela com o elo da compaixão. Porque eu criei um muro em volta, né, como se ela fosse uma coisa ruim. E a gente faz isso com algumas pessoas, realmente, independente do meio que eu tiver. Eu bato o olho, não tenho uma antipatia, não gosto muito, eu começo a criar uma barreira em volta. Aquela pessoa sempre vai ser assim. Aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa não sei o quê, né? Aquela pessoa não tem solução. Não sei. A gente começa a criar uma barreira, né? E aí, na hora que ela está num momento de necessidade, às vezes a gente não enxerga isso, eu não tenho os olhos da compaixão para compreender. Então, a gente acaba esquecendo, né, de reconhecer o outro, a outra pessoa que às vezes é problemática, vai saber ou não, né, que tem suas necessidades, seus próprios problemas, né, como um ser livre e complexo. Se eu sou um ser livre e complexo, ela também é um ser livre e complexo. Automaticamente, cada um de nós é um ser único e cheio de experiências. Então, não podemos pegar as outras pessoas que são livres e cheias de experiências e prender em roteiros também mentais que a gente cria, né? Não gosto daquela pessoa porque ela é assim, então não vou ajudar. Aquela pessoa ali não tem salvação. Aquela pessoa ali não tem solução. Aquela pessoa não merece minha ajuda. Eu começo a criar preconceitos, independente da bagagem de experiência deles, né? E eu deixo de ajudar. Então, a gente acaba, né, tirando a liberdade, né, de a gente expressar esse sentimento. E aí a gente começa a se fechar também na nossa bolinha, né? Um olhar mais amplo, que é o olhar do espírito, né, ter o contato com os corações, vai liberar tanto nós quanto os outros do quê? Das dores e dos sofrimentos. Esse olhar que vai fazer isso para a gente é o olhar da compaixão. Porque se eu pôr ela em prática, se eu quiser, né, realmente exercitar ela, a fraternidade, empatia como um todo, eu destruo todo e qualquer preconceito que eu criei das pessoas, eu realmente vou compreender o sofrimento dela, eu não vou falar que aquilo é frescura, eu vou entender que aquilo realmente é um momento que ela está vivendo e ela precisa, né, de um apoio. Então, a gente consegue, né, progredir espiritualmente. Então, para poder encerrar um pouco essa discussão nossa, né, eu vou deixar uma pequena mensagem de reflexão. Não seja cruel. Aprenda a ter compaixão daqueles que estão em pior situação que você. Lembre-se daquela maior máxima dos filósofos: felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Seja compassivo com os que erram, porque você não sabe quando poderá cometer o erro do semelhante. E gostará que o compreendem e lhe revelem também. Revele também e seja misericordioso com quem erra. É uma mensagem para a gente poder, né, estar refletindo um pouquinho aí. Uma boa tarde para todos e muito obrigado.
Música